qual é o processo de obtenção da nacionalidade? Fala um pouquinho para a gente. Sim, isso é muito importante, Cristina. Na verdade, o primeiro ponto, o ponto de partida, é a certidão de nascimento ou assento de nascimento do cidadão português. Sem isso, ou seja, daquele que se quer pleitear, tem muitos pontos de partida para buscar essa certidão, né? Seja aqui em Portugal, junto dos arquivos distritais, arquivos da Torre do Tombo, seja no Brasil, por exemplo, no Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional é uma fonte riquíssima de informação sobre os imigrantes, e eu conheço muitas pessoas que conseguiram muitos documentos lá, até processos inteiros de casamento, processos de imigração, de chegada ao Brasil. Um local também, para você que está nesse processo de busca documental, excelente é o Family Search, né? Que lá eu encontrei todos os documentos dos meus antepassados e fiz muitas descobertas. Segue aí, então, essa dica fenomenal que o site é o Family Search. Sim, de fato, esse site é muito bom mesmo, realmente ele traz muita informação, mas às vezes não tem nada lá. Já aconteceu muitos casos de pessoas não terem nada lá e realmente recorrendo ao Arquivo Nacional e até por pistas, né, enfim, da onde aquela pessoa veio, para tentar buscar a certidão ou assento de nascimento ou de batismo, tá? Esse é o ponto de partida para quem quer fazer um processo de nacionalidade. Esse processo, você tem que se analisar as certidões, ou seja, o estabelecimento da filiação em relação aos pais do requerente, né? No caso, os avós eram portugueses e os pais, em geral, brasileiros, e tem que se verificar, portanto, o estabelecimento da filiação, se foi feito em conformidade com a legislação portuguesa, e depois o estabelecimento da filiação daquele, para que se verificar o estabelecimento da filiação em relação a esse filho também. Em geral, né, requisito essencial é o estabelecimento da filiação na menoridade, ou seja, uma pessoa só pode ter sido registrada na menoridade. As transcrições de casamento também, em geral, é suposto estarem em dias para que se tenha sucesso no processo de nacionalidade. Feito isso, organizados os documentos, é feito um requerimento ao IRN. Em geral, a competência é dos registros centrais em Lisboa ou do Porto, para ingressar com pedido de nacionalidade, e feito isso, pagas as taxas, é dada entrada no processo, que tem levado aí hoje cerca de 24 a 36 meses, não menos do que isso. Transcrição de casamento, Carla, só para a gente ilustrar aqui um pouquinho e explicar o significado. Por exemplo, quem é casado no Brasil deve também comprovar que é casado aqui, né? Ou seja, quem casou em outro país que não seja o Brasil também deve casar, então, aqui, ou seja, atualizar esse casamento, o seu estado civil aqui em Portugal. Isso, na verdade, é uma obrigação de todo o nacional português manter o seu estado civil atualizado, tá? Então, realmente, a transcrição do casamento, uma etapa do processo, de forma a manter esses vínculos, né? Esse estado civil atualizado. Isso importa, inclusive, para fins sucessórios, né? Isso de quem está vivo agora, manter o estado civil atualizado. A transcrição do casamento, ela era muito importante, e talvez até fique mais claro para vocês perceberem a necessidade da transcrição do casamento, porque antigamente, tanto no Brasil quanto em Portugal, se falavam de filhos legítimos e filhos ilegítimos. Então, a transcrição do casamento, ela serve, de fato, para comprovar o estabelecimento da filiação, correto? Ou seja, aqueles filhos nascidos dentro do casamento, existe uma presunção da paternidade e da maternidade, conforme o caso. Então, a importância da transcrição do casamento, principalmente nos processos de netos, se dão, obviamente, pela aplicação da lei no tempo, e aí tem que se observar qual era a lei aplicável à época, mas muitas vezes o casamento ele vinha refletir o quê? O estabelecimento da filiação,
dos pais do requerente, no caso dos filhos dos portugueses, para estabelecer esse vínculo do ascendente, da linha de ascendentes e descendentes. Então, é por isso que tanto se requer, não se requer a transcrição do casamento para manter o estado civil de uma pessoa falecida atualizado. Na verdade, é para comprovar o estabelecimento da filiação paterna ou materna de determinado nacional ali, que se pleiteia a nacionalidade. É por isso a necessidade da transcrição do casamento. Por quê? Porque em Portugal existe uma presunção da paternidade em relação ao marido da mãe. Então, no caso, quando você é casado, o pai vai registrar um filho. Se você é casado, presume-se que aquela é a sua mãe, a esposa do pai, né? Agora, se você não é casado, ele vai declarar que você é a mãe, né? E depende de confirmação. Então, assim, há toda uma lógica e uma mecânica na lei ao longo do tempo, e isso, obviamente, eu dei um exemplo aqui, mas não quer dizer que seja aplicável no momento, mas a lógica é mais ou menos essa. Então, em determinados momentos da história em Portugal, o pai presumia-se o pai, o marido da mãe. Essa é a presunção de paternidade em Portugal. Então, quando a mãe é a portuguesa, se ela não for casada com o pai e o pai foi o declarante no ato do registro do casamento, não está estabelecida a filiação dessa mãe portuguesa para fins de nacionalidade. Eu não estou dizendo que ela não é a sua mãe, eu estou dizendo que para fins de nacionalidade não está estabelecido na forma da lei portuguesa, a depender do tempo da aplicação dessa lei, né? E aí a gente está falando basicamente do Código Civil de 1867, mas é a época da migração, não está estabelecida a filiação materna. Então, muitas vezes, se ambos eram portugueses, tanto o pai quanto a mãe, às vezes é mais fácil fazer pelo pai, porque o pai era o declarante, então entende-se que ele perfilhava aquele filho, ou seja, ele dizia que aquele filho era seu, e contra isso não havia contestação, independente do estado civil. É interessante porque em questão de obtenção, aquisição de outras nacionalidades, aí a gente vê pela linha paterna, como é o caso da italiana, e Portugal não tem isso. Ou você pode ser pela linha materna ou pela paterna, né? Ou então pelos avós, ou então algum outro tipo de ascendência, né? Tudo vai depender dos seus documentos, né? Na verdade, tudo vai depender dos seus documentos. Muitas vezes a gente tem pessoas que têm ambos os ascendentes em segundo grau, ambos os avós portugueses, mas muitas vezes, por circunstâncias da vida, aquela filiação não está estabelecida. Então, por exemplo, já aconteceu de chegar para mim casos em que eu queria fazer pela minha avó. Falei, olha, pela sua avó não vai dar certo. Tem que ser pelo seu avô. Então, mas eu não tenho os documentos. Vai procurar os documentos, porque é a única forma. O outro pedido vai ser indeferido, porque não há como se mexer nos documentos. Então, esse é um ponto muito importante, né? Não tem como retificar um documento, né? Enfim, de uma pessoa que já está falecida, e nem se deve retificar documentos indistintamente, né? Existem algumas regras específicas para retificação de documentos, porque isso, né, pode, às vezes, por um erro que não é tão relevante, se colocar em causa a veracidade do documento. Então, depende muito do tipo de erro que contém um determinado documento para se verificar se é necessário ou não proceder à retificação. Carla, eu sei que não é o tema desse nosso vídeo, mas muitas pessoas que estão assistindo provavelmente podem ter esse questionamento e eu já vou entrar agora. Responde se você quiser. É possível pedir a nacionalidade através de bisavós portugueses? Não, não é possível pedir de bisavós portugueses, a não ser que estejam vivos alguém na linha de descendência. Né? E é sempre o que se sugere, e sempre quando se vê isso escrito, né, se vê
sempre dizendo isso. Vamos pedir a nacionalidade por conta do seu bisavô. Sim, seguindo a linha de descendentes, né? Desde que alguém esteja vivo, ou seja, o seu avô esteja vivo, ou o seu pai esteja vivo, vai ser possível obter a nacionalidade com base nessa linha de descendência do bisavô. Mas do bisavô pulando 2 gerações, hoje não é possível. Filhos de imigrantes nascidos em Portugal e que estejam residindo em Portugal, esses pais estejam residindo em Portugal por períodos inferiores a 1 ano, independentemente de título de residência, confere ao filho desse imigrante a nacionalidade portuguesa originária. As possibilidades, só aqui para a gente resumir, é caso um dos pais sejam residentes, legais ou ilegais em Portugal há mais de 5 anos, ou caso um dos progenitores tenha residência legal em Portugal, independentemente do tempo, ou caso o menor tenha concluído pelo menos 1 ano da educação pré-escolar, ou ensino básico, secundário ou profissional no país, tá bem? Ou seja, mesmo os seus pais sendo ilegais, se eu nascer em Portugal, atendindo no mínimo esses requisitos, eu tenho direito à nacionalidade originária. Um ponto muito importante é que essa lei da nacionalidade ela equiparou os casais com filhos e sem filhos, bastando que exista relação há pelo menos 3 anos, tá? Um ponto muito importante é que, às vezes, os brasileiros já viviam em união estável e se casam pedindo que seja retroativo a data da união estável, o casamento. Isso não conta, tá? Só conta a partir da data do casamento. Então, não adianta pedir para retroagir para fins de nacionalidade, pode ser que peça para retroagir para outras finalidades, mas o regime de bens, etc., mas não para fins de nacionalidade. Um ponto até que eu não alertei, mas o fato também de proporcionar vantagens na hora de solicitar um emprego em toda a União Europeia, então abre muitas portas no campo profissional também. Então, acho que é isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho essa diferença entre protocolar o processo de forma individual, de forma sem orientação jurídica, e a diferença de você abrir um processo com a orientação de um advogado. A principal diferença é a instrução do processo, né? Eu acho que a forma como você instrui com os documentos, com a previsibilidade do que pode acontecer e do que não pode acontecer, e se preparar para uma eventual exigência, caso ela venha a acontecer, esse é o principal ponto. A aplicação correta da lei no tempo para analisar uma viabilidade, né, de um processo. Muitas vezes, e é com muita pesar, eu tenho que dizer para o cliente que ele não tem direito. Carla, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Cristina. Espero poder ter contribuído aí com algumas informações para as pessoas. Com certeza. Vamos ver!